Sejam todos bem-vindos ao nosso programa que estreia hoje aqui na Cron TV, os bastidores do despertar. E você que está chegando aqui na Cron TV pela primeira vez, não perca a oportunidade de dar um joinha, clicar no sininho, se inscrever aqui no canal para você não perder mais nenhum episódio, porque não é só o nosso programa Os Bastidores do Despertar. Vocês vão perceber que a Cron TV tem um conteúdo enorme com diversos profissionais de gabarito, falando sobre ciência, sobre autoconhecimento, terapias integrativas, ufologia e muito mais. Então, agora que você já clicou aqui, já assinou o canal, já ativou o seu lembrete, eu vou me apresentar. Eu sou a Fabiana Chitton e estarei com vocês aqui quinta-feiras, às 18 horas, quinzenalmente, apresentando este quadro chamado de Os Bastidores do Despertar. Mas então vamos lá, Fabi, como que aconteceu esse convite? Eu era uma telespectadora da Cron TV, apreciava muito dos conteúdos aqui e tinha alguns amigos que já possuíam quadros aqui na Cron TV. E um belo dia, para minha surpresa, eu fui convidada para fazer parte desta linda equipe. Mas, pasme, na hora que eu recebi o convite, foi um mix de alegria, de medo, de frio na barriga, de dor de barriga, que por um segundo eu quase não aceitei. Mas aí logo veio aquela vozinha no meu ouvido e falou assim: olha só, se você está sendo convidada, é porque você tem alguma coisa para falar neste canal. Mas logo em seguida, sabe aquela vozinha dos nossos autossabotadores, né? Aquela síndrome da impostora, começou a falar lá no meu ouvido. Mas o que você tem a falar num canal que já tem tanto assunto, já tem tantos profissionais com muito mais estrada do que você? E aí eu parei, respirei e pensei um pouquinho. Se tem uma coisa que eu aprendi nesta minha jornada do despertar, é que nós somos seres únicos. E tem coisas nessa vida que só nós podemos fazer. Só eu, só você. Muitas pessoas podem fazer, mas o jeito que você faz, com a sua energia, com a sua voz, com o seu jeito, com o seu saber, só você pode fazer. E esse é um dos primeiros passos do nosso despertar. E aí, tudo bem, eu venci essa primeira etapa, lembrei desse aprendizado, que se eu fui convidada porque eu tinha alguma coisa para falar para vocês aqui. E aí eu fui para o segundo passo da dúvida. Uau, mas o que eu vou falar? E aí eu parei para pensar um pouquinho na minha trajetória e na minha caminhada. E comecei a refletir sobre o que eu gostaria de ter ouvido lá no meu começo do despertar. E aí eu pensei, gente, a gente só vê aquilo que a gente foca, né? Naquilo que é fácil, naquilo que as pessoas mostram. E a gente muitas vezes acredita que despertar é uma única ação. A gente esquece que despertar é um verbo de ação, né? E é uma ação que é contínua. E no meu começo não foi diferente. Eu achava que despertar era dormir, acordei linda, sou Buda, iluminada da estrela, não xingo mais ninguém no trânsito, ninguém me irrita. 2 minutos depois eu falava, meu Deus do céu, esse negócio de despertar, sinceramente, não é pra mim. Acho que eu não tenho a menor vocação. Mas, como diria uma amiga minha, Fernanda Barbieri, quando a gente vê, não dá para desver. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu pensei, se o caminhar do despertar, né, ele segue uma trilha, ele é uma jornada, e toda jornada tem seus altos e baixos, ritmos mais longos, mais devagar. E foi aí que eu pensei, o que eu queria ter ouvido lá no meu começo? Eu queria ter ouvido e prestado atenção, não só ouvir, porque eu acho que eu até ouvi, mas não prestei muita atenção nisso e não assimilei, né, isso pra mim.
Despertar é um passo a passo, ele tem altos e baixos, longos, curtos, rápidos, devagar. Só que muitas vezes a gente só olha para o palco das pessoas, a gente não olha para os seus bastidores. Então eu pensei muito e hoje eu resolvi estar aqui fazendo esse quadro com vocês para trazer um pouquinho do que foi a minha jornada com o meu despertar, os meus bastidores, trazer também os bastidores das pessoas que estão ao meu redor. E a ideia é também trazer aqui os seus bastidores. Então esse vai ser um programa feito a várias mãos. As mãos da Kron, as minhas mãos e as mãos de vocês que estão assistindo agora. Então se você tem dúvidas, perguntas, mitos, traumas, verdades ou uma história super interessante com o seu despertar, deixa os comentários aqui neste vídeo que eu vou ter um imenso prazer em falar com você. E agora que eu já contei um pouquinho da história do meu convite, o que me trouxe até aqui, eu vou falar um pouquinho da minha pessoa. Pois bem, eu sou Fabiana Chitton e atualmente eu sou facilitadora de alta performance sustentável e vida com essência. Meio complicado esse nome, mas eu vou contar um pouquinho da minha história e vocês vão entender o porquê eu escolhi trabalhar com esses temas. Pois é, gente, quando eu era criança, pequena, lá em Barbacena, brincadeira, eu vou contar um pouquinho do meu despertar para vocês aí. Eu, uma pessoa comum, nasci lá em Bugaçu, né? Cidade da região metropolitana da Grande São Paulo. E quando eu tava aqui refletindo o que eu ia trazer para vocês sobre a minha história, gente, para quem não sabe, eu tenho 40 anos, então são 40 anos aí de muita coisa para contar. E aí eu falei, vou dar um poder de síntese aqui, resumir um pouquinho do que é interessante e tem a ver aqui com o nosso programa, que são os bastidores do despertar. Então eu comecei a pensar em começar a contar a minha história de um marco que eu julgava ser o meu despertar, que é lá em 2010. Quando eu comecei a escrever aqui para vocês, eu me dei conta que, na verdade, assim como eu, a grande maioria de vocês nasceu desperto. Nós nascemos despertos e adormecemos ao longo do nosso caminhar. E eu tive esse insight aqui, um pouquinho antes de gravar este vídeo, quando eu estava anotando aqui o meu script para não me perder em tudo isso aqui. Pois é, gente, comigo foi assim. Eu me dei conta que eu nasci desperta e adormeci no meio do caminho. Então, eu venho de uma família, meu pai é mecânico, minha mãe dona de casa, então a gente não tinha muitas posses materiais, aquela coisa da vida, né? Difícil, né? Corta aqui, corta ali, não sobra daqui, não sobra dali. E os meus pais, com muito carinho que me deram, assim como a grande maioria dos pais, não quer ver seus filhos sofrerem. Então, o que eles fazem? Eles muitas vezes desestimulam o seu sonho, mas não porque não acreditam em você, mas porque eles não acreditam que aquilo é capaz e não querem ver você se decepcionar ao longo do caminho. E isso foi um pouco do que aconteceu comigo. Quando eu tinha aquelas minhas ideias mirabolantes de que eu ia viajar para a Disney, andar de avião e que eu podia comprar tudo o que eu quisesse, meus pais falavam assim, menos, queridinha, menos. Isso não é pra gente. A gente não tem dinheiro para isso. E eu, desperta que tava, falando, tem problema não, que vai dar tudo certo. Só que aí a gente ouve isso uma vez, ouve isso outra vez, ouve isso outra vez. E aí eu comecei a pensar, gente, será que é verdade mesmo que, assim, isso tudo não é possível? E aí, a gente, por respeito e honra aos nossos pais, pelo meio que a gente vive, a gente é aquela esponjinha que vai absorvendo as coisas. E eu fui adormecendo aos poucos, né? Esse ser grande, infinito, maravilhoso que eu e cada um de vocês é nessa terra. Então, eu fui ganhando aquela famosa receitinha de bolo. Filha, se você quer ser tudo isso, então o que você tem que fazer? Vamos lá. Passo 1, estude, tire boas notas, seja a primeira da classe. Passo 2, encontre um emprego, de preferência numa grande empresa, onde você possa fazer carreira. Faculdade, meus pais nem falavam nisso, porque eles realmente achavam que isso não era pra mim. Mas
né? Como eu disse, eu adormeci um pouquinho, mas a gente tem uns lampejos, assim, de acordar. Então eu queria muito fazer faculdade, o meu sonho sempre foi passar na USP, né? Para quem é aqui de São Paulo, ou para a grande maioria dos brasileiros, é uma universidade de renome, que todo mundo quer tá lá, mas no meu caso eu nem sabia se ela era boa ou se era ruim não, gente. Eu escolhi isso mesmo porque era a única faculdade gratuita aqui em São Paulo que eu poderia frequentar, porque nem sequer, gente, dinheiro para morar fora ou para pagar o malemar para pagar o busão, né? E aí eu fui seguindo minha receitinha de bolo. Fui lá, fiz o meu cursinho vestibular, né, numa comunidade aqui de Iguaçu, pelos professores do meu colégio, e fui seguindo, gente. Fui, trabalhei, passei na faculdade, entrei numa empresa, fiz carreira e aí eu tava lá, uhul! Agora o gostinho da felicidade vai chegar. E foi aí então que eu me dei conta do quão adormecida eu estava nessa vida. É aí que eu chego em 2010, onde eu ia começar a contar essa história para vocês. Então, eu já estava ali em 2010, 30 anos, né? A famosa crise dos 30 anos. Eu estava numa empresa que eu adorava, uma multinacional, onde eu comecei como estagiária, fiz carreira, né? Tava subindo, sendo promovida a cada ano, ou seja, no auge da minha vida, eu tinha comprado o meu primeiro apartamento, eu já tinha um carro, eu já tinha feito intercâmbio internacional, já tinha viajado, que é uma das minhas grandes paixões, e aí eu pensava, cheguei! E agora? Pois bem, gente, foi aí que começou o meu e agora. E hoje eu sei que eu posso começar a chamar esse meu e agora de um primeiro passo para o despertar. E eu escolhi um jeito não muito simples de despertar. Eu fui começando a criar caquinhas na minha vida, porque afinal eu tinha conquistado tudo aquilo que eu tinha planejado na minha vida e de repente, cadê a tal da felicidade? Cadê os fogos, né? Cadê aquela linha de chegada, aquele sentimento que ia me completar? Quen, 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 quen. Pois é, ele não chegou. E aí você começa a falar assim, não, gente, o que eu fiz de errado? Né? Será que eu escolhi a empresa errada? Será que eu ainda tô ganhando pouco? Será que eu comprei um apartamento pequeno demais? Né? E aí o meu castelinho de areia começou a ruir. A empresa que eu trabalhava quis me transferir para o interior. Eu fiquei pé da vida, né? Falei pra lá, não vou, não quero nem saber. Aí eu comecei a trazer de novo aquela ira, aquela raiva, né? Meu Deus, as pessoas estão querendo acabar com a minha vida. E aí eu resolvi mudar tudo. Então mudei de emprego, mudei de cidade. Falei, e agora, né? Eu sou a tal, tá tudo bem. Eu sempre cuidei de mim e agora não vai ser diferente. E tá. E não fui me dando conta do que estava acontecendo. Resumindo, eu criei uma depressão e uma síndrome do pânico. Pois é, gente. Foi aí que eu parei, comecei a fazer... Eu brinco muito com aquele filme do Sexto Sentido. Sabe quando a gente faz um revival na nossa vida? Aí eu falei, gente, eu não me dei conta que eu não escolhi a minha faculdade. Eu escolhi aquela que eu achava que eu ia passar. Eu não escolhi meu curso, eu não escolhi a empresa que eu trabalhava. Hoje eu sei que sim, eu escolhi. Mas naquele tempo eu falava assim, meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu não gosto de trabalhar com o que eu trabalho, eu não gosto de trabalhar com as pessoas com quem eu trabalho. E aí a gente começa a se revoltar com tudo e todos nesse mundo. Mesmo que sem motivo. Só que, como eu disse pra vocês, despertar é uma jornada. Então eu digo que neste dia, né, nessa época, lá em 2010, eu acordei, recebi aquele primeiro sinal, né, me dei aquela primeira conta de que algo não estava indo tão bem assim na minha vida. Mas estar naquele estado dormente, ele é bom, gente, ele é anestésico. A gente não quer olhar pra gente, pro fundo da gente, lá dentro, porque às vezes, na verdade, não é muito confortável. Mas é absolutamente prazeroso quando a gente percebe que é isso que vai nos expandir e nos reconectar com quem a gente veio para ser nessa realidade. Então, por que alta performance sustentável? Como eu contei um pouco para vocês até aqui,
Eu sempre fui uma pessoa de alta performance. Eu fazia o que era preciso naquele momento. Só que como um rolo compressor, passando por cima, não de tudo e todos, mas principalmente de mim, das minhas vontades e da minha essência. Então, a alta performance, se ela não é sustentável, ela se transforma em burnout, que é uma doença muito conhecida por todos vocês aí da modernidade. Ou seja, o estresse. A gente passa a não se ouvir tanto, que o nosso corpo, para fazer com que a gente o ouça, ele começa a criar o quê? Doenças. Pois é, gente, doenças. Então, gente, eu tô parando um pouquinho aqui porque a gente tá gravando aqui ao vivo e acabou de passar aqui o caminhão do gás. Gente, isso acontece quando a gente mora aqui em Bugaçu. E ele resolveu parar aqui bem na minha janela. Mas eu não vou interromper a nossa conversa por causa disso. Eu nem sei se vocês aí do outro lado estão ouvindo toda essa barulheira aqui, mas realmente me desconcentrou um pouco. Mas vamos lá, acho que agora ele parou, né? E ainda bem que eu fiz a minha colinha aqui para não me perder. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar aqui que depois dessa até perdi o rumo. Mas é assim, gente, na nossa caminhada do despertar, várias coisas vão aparecer aí na sua vida para tirar teu foco, para tirar você do seu caminho. Como eu disse, gente, estar adormecido não é ruim. Sabe aquela coisa, quando tá com fome vai dormir para esquecer, né? Quando a gente tá chateado com alguém, a gente faz o quê? Vai dormir para esquecer? Dormir não deixa de ser uma fuga. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a despertar aquelas coisas que estavam aqui em mim, só que não foi legal. Aí eu fiz o quê? Quis botar tudo na gaveta de novo. Mas sinto dizer pra vocês, gente, não deu. Como diria Fernanda Barbieri, uma vez que a gente vê, não dá pra desver. E aquilo começou a andar comigo como se fosse um fantasma, uma sombra. A sombra de quê? Eu era uma farsa, a sombra de que eu tinha feito tudo errado na minha vida, mas aquela receita era tão firme, tão forte dentro de mim, que eu voltei a seguir tudo de novo. Voltei para São Paulo, voltei para a mesma empresa que eu trabalhava, comprei um apartamento ainda maior e assim foi indo, gente. A minha alta performance, que eu não me dava conta que, na verdade, de sustentável ela não tinha nada, apesar de eu trabalhar com energias renováveis, gente. Então, falando um pouquinho mais sobre mim, eu sou geógrafa de formação. Comecei a minha vida profissional no setor elétrico, trabalhei em algumas multinacionais no setor de energia, principalmente de energia renovável. Então, olhar para esse conceito de sustentabilidade era o meu dia a dia. Mas era um dia a dia para fora, não era um dia a dia para dentro. Eu era muito sustentável com os outros, com os meus desejos, mas não era comigo. Como eu disse, eu era um rolo compressor. E pelos meus princípios, né? Não um rolo compressor para as outras pessoas, mas era um rolo compressor para mim. Eu passava por cima da minha saúde, da minha essência, da minha felicidade, tudo o quê? Pelo status, pelo material, né? Só que uma vez que isso veio à tona, né? Que eu acordei, e a gente volta a dormir de vez em quando, é assim, gente, despertar, sinto dizer pra vocês. Se você tava achando que era só acordar um belo dia e dizer, ok, a partir de hoje eu sou a iluminadinha da estrela, minha amiga, meu amigo, isso não é verdade. Despertar é uma jornada diária, igual, todo dia. Dorme, acorda, e a gente tem que estar ali direto no nosso orai e vigiai pra gente não tentar adormecer novamente. Porque, como eu disse, adormecer parece que não, mas é altamente confortável. E foi o que eu voltei a tentar fazer novamente. Tentei me adormecer como? Cara, como eu falei, a alta performance estava ali na minha veia. E aí tudo que eu tinha feito até agora já não era mais suficiente. E aí a gente começa a recorrer a mais e mais coisas. Então começam os energéticos, os suplementos para ficar mais tempo acordada, o álcool, as saídas, as baladas e tudo mais. Para tentar esconder tudo aquilo que eu tinha visto despontar ali na minha vida de repente. Mas, como eu já disse aqui, uma vez que a gente vê, não dá para desver. E
eu fui criando cada vez mais dor, sofrimento, tragédias na minha vida, para que eu tivesse, ai, não sei se eu posso dizer coragem, gente, até me faltou palavras, né? Para que eu realmente escolhesse olhar para isso que eu já tinha visto, né? Para isso que eu já tinha visto que eram novas possibilidades. Então, gente, despertar é isso. Mas e aí, Fabi, o que você fez? Voltei, tentei fazer tudo de novo e não dava certo. E aí chegou no momento que eu falei assim, cara, não sei mais quem eu sou. Se algum de vocês que tá aqui agora com a gente vendo esse vídeo, ou você que vai ver esse vídeo mais tarde, escreve aí pra mim. Você em algum momento parou, sentou, pensou, refletiu e não se reconheceu? Mesmo olhando assim, ó, cara a cara pra você no espelho, o que muitas vezes a gente não faz no dia a dia. A gente se esquece de um certo nível que a gente até se vê no espelho, mas a gente não se enxerga. E aí, eu falei, cara, não dá. 34 anos, né? Eu estava tomando mais de... Um dia eu fiz umas contas, gente. Era para mais de 10 comprimidos. Era um pra enxaqueca, pra dor de estômago, outro pra depressão. Perdi até as contas. Aí eu falei, gente, será que essa é a vida que eu quero pra mim? Tenho 34 anos, minha saúde tá uma porcaria. A minha vida não me faz feliz. E eu só tenho 34 anos, eu tenho uma vida inteira pela frente. Tem horas que a gente fala assim, pô, mas você vai agora aos 34 anos largar tudo. Porque era essa frase que eu ouvia de muita gente. Largar tudo. Mas largar o quê? Né? Largar o quê? Largar o peso que eu tava carregando. De ser quem eu não era. De viver adormecida numa vida que não era minha. E foi aí que eu criei uma ruptura. Eu tentei ficar ali no dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, e pra mim não funcionou. Então, eu acabei fazendo tudo isso de uma maneira mais drástica, né? Larguei o mundo corporativo, larguei tudo e fui olhar pra mim, pra tentar descobrir quem eu realmente era. Se as coisas que eu fazia na vida eu fazia porque eu realmente gostava ou porque tinham me dito pra fazer e eu me acostumei. Então, antes de eu entrar ainda na parte energética, né, que quando a gente olha para dentro, a gente vê não só a gente, mas a gente começa a ver tudo que está disponível pra gente nessa realidade. Então, como foi a minha caminhada com o despertar? Infelizmente foi drástica, eu rompi com tudo e fui tentar me encontrar, alguns erros, alguns acertos, mas o que eu trago para vocês aqui, se você tá assim como eu estive algum tempo atrás, olhando para você, olhando para sua vida, sem se reconhecer, sem saber quem você é, a primeira dica que eu deixo aqui para você é experimenta. É isso mesmo, gente. Experimenta! Experimenta! Se abre, começa a experimentar coisas novas. Porque, como já dizia Einstein, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperando que algo mude na sua vida. Pois é, vivemos por muitos anos, pelo menos eu, insanamente, fazendo tudo igual, querendo que minha vida mudasse. Então, permita-se, experimente, faça as coisas novas, não precisa ser nada tão grande. Comece experimentando um novo sabor, um novo lugar, uma nova pessoa, um outro lado da cama para dormir, um outro lado do sofá para se sentar, né? Um novo sabor de chá, por exemplo. Parece besteira, mas são essas pequenas coisas que vão treinando o nosso cérebro e dizendo pra gente que tem novas maneiras de se fazer algumas coisas. E foi o que eu comecei a fazer comigo, foi um resgate. Que eu gosto? Gosto de viajar, gosto de vinho, gosto de conhecer pessoas, gosto de patinar. E aí eu fui enveredando por estes caminhos. Mas ainda assim, no limiar entre o despertar e adormecer, despertar e adormecer. E aí eu trago para vocês agora a dica de ouro. Gente, não tem despertar sem olhar para dentro. E é olhar para dentro com lupa. Não é olhar só assim, ó, de relancinho. E olhar para dentro, como eu disse, pode até ser simples, mas nem sempre é fácil. Então, este é o propósito
propósito deste quadro que eu trago para vocês aqui na Cron TV, que abriu esse espaço para a gente falar um pouco sobre o que está por trás dos bastidores do despertar. Hoje eu trouxe um pouco da minha história para vocês não acharem que eu caí aqui de paraquedas. Pois é, eu estou ainda numa transição de carreira, buscando o meu caminho, e hoje a minha missão é ajudar outras pessoas a continuarem sim a ter alta performance nessa vida, mas de forma sustentável e viver na sua essência, na essência que é a vida para você. Este foi o nosso primeiro encontro para vocês entenderem um pouco mais da proposta que é o programa, um pouquinho mais de quem sou eu e da minha caminhada, e propor aqui para que você deixe as suas dúvidas, as suas histórias, as suas questões sobre o despertar, porque o nosso propósito aqui é trazer os bastidores para você de tudo que acontece aí neste imenso palco do despertar, os mitos, verdades, dúvidas, questões, histórias que vão mostrar para você que dúvida não é só você que tem, medo também não é só você que tem, que este caminho ele é realmente lindo, mas assim como a vida ele tem um ritmo e nem sempre esse ritmo é constante, mas uma vez que você escolhe a música que você quer ouvir na sua vida, basta você começar a treinar para tocar essas notas na sua maestria. Eu agradeço a Cron por esse espaço, agradeço a cada um de vocês que está aqui hoje e espero aí os seus comentários. E o nosso próximo encontro é daqui a 15 dias, no dia 11 de agosto, uma quinta-feira, às 18 horas, aqui na Cron TV. Então, eu sou a Fabiana Chitton. Quem quiser conhecer um pouco mais da minha história e do meu trabalho, estão nas redes sociais como Fabiana Chitton, só procurar lá. Tem Instagram, Facebook, blog e o canal aqui na Cron TV. Então, deixe seu comentário, sua história, suas dúvidas, que será um prazer trazer aqui a cada 15 dias para vocês um pouquinho sobre os bastidores do despertar. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui hoje se abrindo para ouvir e falar e refletir um pouco mais sobre seu despertar.